Olá, pessoal. Bom dia. Sejamos bem-vindos a mais um momento do Comunhão do Lar, em que estamos trabalhando este livro intitulado Conflitos Existenciais. Estamos indo para o capítulo 4, intitulado Medo, que talvez seja aí um sentimento, uma percepção, um conflito existencial que nos seja um ponto em comum. Você tem medo de quê? Na verdade, numa pergunta mais ampla, você tem medo? Ou você é uma pessoa, assim, destemida? Você é uma pessoa corajosa? Você encara as situações da vida numa boa? Como é que essa questão interfere ou pode interferir no teu psiquismo, na tua mente, no teu cotidiano? Essa é a nossa proposta para a reflexão desta manhã de domingo. Sobre o medo, Joana de Ângeles, ela vem trazer, na verdade, ela vem ramificar o capítulo em 3 itens. O primeiro, intitulado Psicopatologia do Medo. O segundo, Diferentes manifestações do medo. E o terceiro item, Erradicação do medo. E aí? Como é que a gente consegue conviver, como é que a gente consegue superar. A um primeiro momento, você tem medo de alguma coisa? Coloca aí nos comentários que a gente vai tentar aqui exemplificar algumas situações corriqueiras da vida. O medo, Joana de Ângeles começa conversando, vem a ser uma insegurança emocional. É como se a gente estivesse caminhando e eventualmente tropeçasse, caísse e tivesse aí alguma insegurança, alguma incerteza no nosso processo de se levantar e continuar. Nós temos que levar em consideração que estamos num planeta de segunda categoria no escala de 1 a 5. Allan Kardec vem escrever, por exemplo, no capítulo 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito disso. E o mundo de provas e expiações, o que atualmente a gente habita, ele é caracterizado pelo predomínio da matéria. A matéria, ela predomina em relação à fé do espírito. A matéria predomina em relação aos processos do ser. Nós estamos aí ainda com o psiquismo na órbita da intolerância, na órbita da incompreensão, na órbita da insegurança e, via de consequência, pelo fato de sermos ainda apegados à matéria, estamos aí também com essa perspectiva do medo. O medo, ele pode nos causar alguns efeitos rebotes, alguns atos reflexos, como, por exemplo, o medo da gente se neutralizar. Por exemplo, lá atrás, quando éramos crianças, para quem porventura também tenha o exercício, a titularidade, o protagonismo, que é a faculdade de caminhar, a gente começou engatinhando, depois foi ali tateando as paredes e começaram os primeiros passos. Lá no sertão do Nordeste, a gente, quando tem esse desenvolvimento da criança, o primeiro ato de autonomia do ser, na nossa, quer dizer, na minha cultura, é quando a gente coloca uma criança sentada. Vamos ver se o menino está durinho. Provavelmente eu devo ter escutado isso, não me lembro, mas provavelmente pela minha cultura eu devo ter escutado muito isso. Vamos botar o menino aqui em cima da cama, sentado, para ver se ele está durinho. A gente ficava ali meio que se equilibrando, às vezes caía, ainda bem que era numa cama, né? Às vezes caía, às vezes estava ali na perspectiva de estar durinho, abre aspas, fecha aspas. Depois do próprio processo de desenvolvimento natural da vida, a gente começa ali a engatinhar, começa a caminhar. Na verdade, a gente nem começa a caminhar. Lá atrás, a gente vai tropeçando, ou, conforme a gente fala lá de onde eu venho, tropicando. E vem as primeiras quedas. E automaticamente, como a gente tem ainda um instinto de sobrevivência muito aguçado, quando nos vem uma situação adversa, às vezes a gente trava. E eu, enquanto criança, tive esse movimento. Depois eu fui superando esse medo, porque precisava ali me desenvolver. Certamente com o auxílio da minha família,
em relação ao amor, e daqui a pouco a gente vai falar na importância do amor em relação aos nossos medos. E a família vai ajudando ali, expandindo o amor. As pessoas que são mais experimentais vão dizer, não, pode andar. Às vezes a gente tem até uma brincadeira com a criança. A gente fica um pouco afastado, pode vir. Mas tem um controle. O adulto é para ter o controle, né? O adulto é para ter o controle. Então, calcula ali, parametrizando a distância. Quando a criança começa a tropicar para cair, puf, a gente para como se fosse um anjo da guarda, como se fosse um espírito protetor. Então, depois desse processo de aprender a caminhar, veio o outro, bem mais emblemático, que até hoje eu tenho marcas no corpo, que é andar de bicicleta. Passei pelo velocípede, risco zero. Sem graça andar de velocípede. Depois, fui para a bicicleta, que tinha as duas rodinhas. Então, começa ali a pedalar na bicicleta, primeiro tira uma rodinha, e depois vai ali se equilibrando com a outra. Até que chega um ponto da emancipação. Uma das primeiras emancipações que nós, às vezes, temos é quando tira as rodinhas aí da bicicleta. E vieram os primeiros tombos, as primeiras quedas, que, não sei você, eu ainda tenho algumas marcas nos joelhos das quedas que eu tinha quando eu comecei a aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. E nos primeiros tombos, certamente, como era uma situação adversa, literalmente traumatizante no corpo, eu tive muito medo de continuar, mas muito medo mesmo. Porque quando a gente conhece a dor, é natural que façamos um movimento refratário. É natural que façamos um movimento de autocontenção e de autoproteção. Porque a dor, ela traz também o medo de sofrermos. Porque nós intimamente sabemos que fomos criados por amor e para o amor. E nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, é natural não querermos replicar aquela situação que nos traga um desconforto. E às vezes, por exemplo, um processo de medo, ele pode também ser associado ao desconhecido. Medo de mudar, por exemplo. Será que nós temos medo de mudar a rotina? Será que às vezes, quando a gente precisa mudar uma rotina e a gente fica resistente, será que lá dentro, lá atrás, não é um eventual medo que porventura nós tenhamos? Porque ainda na perspectiva do viés instintivo da mente, nós temos um viés, nós temos uma perspectiva, uma característica de ter medo ao novo. E algo que Joana de Ângeles traz nesse capítulo, que é o capítulo 4, em relação ao medo, é que o medo é um percurso natural da vida. Vou falar de novo. Vamos respirar aqui. 5 segundos. Se Thelma estiver assistindo, um abraço, Thelma. Thelma é minha coleguinha de YouTube, que eu tive a incrível felicidade de conhecer pessoalmente. Quando eu falo assim, nessa parada dos 5 segundos, ela sempre joga um comentário aí. Então, vou fazer um pequeno detalhe aqui para a gente respirar. Por quê? Vamos se segurar na cadeira. O medo é um percurso natural da vida. O que a gente não pode fazer é nos abraçarmos ao medo. Por quê? Porque o medo paralisa. E a depender da situação, o medo pode vir a inutilizar as nossas oportunidades que nos surgem. Por exemplo, se eventualmente eu tenho medo de falar em público, o que é que eu estou fazendo aqui, gravando um programa para ir para a internet aí no canal do YouTube? Certamente que eu possa estar com uma grande luta interna de separar esse medo, de superar esse medo. Mas, na verdade, quando a gente coloca a filosofia espírita para funcionar, para tentarmos ampliar o nosso raciocínio, a questão do medo de falar em público pode ser ressignificado. Como? Por um sentimento chamado vaidade. Então, às vezes, se eu, porventura, tenho medo de falar em público, será que efetivamente, eu tenho medo de falar em público ou eu tenho medo de ser julgado, criticado, desaprovado? Qual é o viés filosófico do medo?
O que é que está por trás? Qual é a raiz do medo que nós temos, por exemplo? Se eu, porventura, tenho medo de ficar desempregado, será que eu tenho medo de ficar desempregado ou o meu medo é de não pagar as minhas contas? Porque o medo, normalmente, ele vem associado de outras percepções. O medo é como se ele fosse a ponta do iceberg. Tem todo um psiquismo aqui, tem toda uma construção mental que ela vai eclodir, que ela vai psicossomatizar com o medo. E aí, Joana de Ângeles vem trazer um registro de que o medo é algo natural no percurso da vida. Quando a gente tem novos projetos, por exemplo, será que vai dar certo? Será que se eu abrir um canal no YouTube, será que vai dar certo? Será que eu vou ficar com medo aí de dar certo? Se eu começar um novo projeto em relação à minha carreira e eventualmente eu tenho medo. Esse medo que ela diz dos nossos novos projetos, que é algo natural, que é um componente de amadurecimento do ser. E aqui a gente dissocia em relação à proposta de conhecimento espírita duas características do desenvolvimento do ser. Nós temos o desenvolvimento intelectual e depois o processo de desenvolvimento moral. Então, nesse nosso processo de desenvolvimento intelectual, às vezes a gente tem insegurança de começar novos projetos. A gente se questiona, pô, será que vai dar certo? Essa minha, abre aspas, invenção, fecha aspas. Será que eu vou conseguir obter êxito? A gente fica um pouquinho inseguro. E ela vem falar, Joana de Ângeles, que esse tipo de medo é natural do percurso da vida. E aí ela vem fazer outra reflexão quando a gente começa a ter medo condicionado, que é aquele medo que, às vezes, ou muitas delas, nos paralisa. Que o medo condicionado, o medo sistêmico, digamos assim, ele já vem ser um acúmulo, um resultado de um acúmulo. E esse medo condicionado, a gente tem uma proposta para inutilizá-lo, para neutralizá-lo. Na verdade, há um primeiro momento para identificá-lo. E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Cada um de nós sabe onde o sapato aperta. Então, se você tem medo de altura, medo do escuro, medo de dirigir, manhã morre de medo de dirigir. Engraçado, ela vem aqui para Brasília, quando vem nos visitar aqui, quando vem me visitar lá de Natal, manhã dirige, não. Por quê? Porque eu tenho medo. Medo de quê, mulher? Medo de quê? Medo de dirigir. Então, assim, todo medo, ele deve ser identificado a sua causa. Porque o medo, ele não surge num piscar de olhos. Na verdade, no estalar de dedos. Piscar de olhos assim. O medo, ele não surge num piscar de olhos. O medo, ele tem um processo de construção psíquica. E é interessante nós investigarmos a origem dos medos que nós temos. Qual é a gênese psíquica dos medos que eu tenho? Ah, eu tenho medo de cobra. Por quê? Será porque na minha infância, eu assistia muito filme que a cobra, assim, ela tinha um aspecto de terror, né? Tinha um filme antigamente que passava no programa chamado Sessão da Tarde. As aranhas gigantes, eram umas aranhas assim, bem grandonas, né? Que vinha, trucidava todo mundo. Aí será que de tanto assistir aquele filme eu fiquei com medo de aranha? Então, qual é a lógica desse capítulo? Nós identificarmos a origem do nosso medo. O medo, assim como a raiva, né? O medo, ele não é um sentimento isolado. Existe um componente de construção do medo. E a respeito disso, Joana de Ângeles ela vem nos explicar que existem dois fatores do medo. O primeiro são os fatores endógenos, anteriores à nossa atual reencarnação, que são os nossos resgates. E segundo, são os fatores exógenos, que são os fatores da atual reencarnação. E ela utiliza como exemplo de fatores exógenos trauma de infância, problemas com segurança pública. Por exemplo, se eu só assisto um programa, com todo respeito,
Se eu só assisto um programa sobre segurança pública que só fala em crime, provavelmente eu vou ter medo de sair à noite. Estava vendo um vídeo hoje que a legenda era a seguinte: por que as pessoas têm medo de visitar o Rio de Janeiro? Aí passava só a imagem boa. Assim, imagem da natureza, imagem daquelas praias bonitas, imagens convidativas que objetivam induzir a vontade de nós visitarmos o Rio de Janeiro. E às vezes as notícias que a gente ouve, as notícias que a gente escuta, às vezes até também as notícias que a gente fala do Rio de Janeiro, é só sobre problema com segurança pública, por exemplo. Então, quando ela vem falar em relação a esses fatores exógenos que dizem respeito ao nosso próprio processo de construção da atual reencarnação. E ela vem dizer, faz uma pergunta, que essa pergunta, não sei se habita aí você, não sei se habita alguém que porventura você conhece, que é o medo de se relacionar. E aí, você tem esse medo? Ou conhece alguém que tenha esse medo? Porque às vezes o medo de se relacionar, ele diz respeito a frustrações que nós tivemos em outras temporadas da atual reencarnação. Pode ser, por exemplo, um complexo de Édipo não correspondido, quando a gente ali constrói na figura da mãe. Isso é um pouco do pensamento de Freud, da psicanálise. O primeiro amor da vida, e às vezes a mãe ali com as suas atribuições de casa, às vezes até com outros filhos também, não consegue dar atenção que a gente quer, a gente se frustra e às vezes vai lá para o inconsciente, não vou me relacionar porque lá atrás, no meu primeiro amor platônico, eu tive essa frustração. E o medo, conforme registra o texto, é um estímulo neurosensorial e pode influenciar no próprio processo de repouso do corpo. Que é quando o medo, por exemplo, ele vem nos implicar uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, uma perspectiva da gente ter medo de sair de casa. Então, é sempre bom nós averiguarmos os efeitos do medo. Ou, conforme ela fala aqui, as diferentes manifestações do medo, que são inúmeros. E se você tiver essa edição do livro, na página 52, ela traz um registro bem legal, que eu vou até pedir licença para ler. No último parágrafo, é como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse. Exatamente por estar registrada no cerne do ser a necessidade dessa experiência para vir a ser vivenciada, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do crescimento cultural e da realização pessoal. Caminhos não percorridos prosseguem sempre como incógnitas desafiadoras. Preste atenção, tá? Caminhos não percorridos prosseguem sempre como incógnitas desafiadoras. Se eu quero ter algum comportamento e tenho medo de executá-lo, eu nunca vou saber como ele vai ser. Aí vai ficar uma grande interrogação da vida. E às vezes lá na frente a gente pode cair no marasmo da teoria do e se. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse ido trabalhar no movimento espírita? E se eu tivesse ido frequentar um centro espírita pessoalmente? Eu não fui porque naquela época eu tinha medo de espírito. E se, e se, e se? O convite da vida que Deus nos faz é de efetivamente vivenciarmos, experimentarmos. O medo, ele induz um pouco de neutralização do componente do desenvolvimento psíquico do ser. E aí, ela vem falar que muitas pessoas têm medo da morte. Não sei se você tem medo da morte. Vou perguntar, abrindo aí os 5 segundos. Você tem medo da morte? Por quê? Se você tem medo da morte, por que você tem medo da morte?
principalmente se você for espírita, porque o pensamento espírita vem nos falar a respeito da imortalidade e da pluralidade das existências. Joana de Ângeles vem também trazer exemplos do medo de ficar desempregado, que nós já falamos por aqui. Será que o medo efetivamente é de ficar desempregado ou de não ter dinheiro para pagar as contas? Medo do desconhecido, medo do escuro, medo de altura, medo de montanha-russa, por exemplo. Não sei se você tem medo de montanha-russa. Eu tenho. Na verdade, não é que seja um medo de montanha-russa. Pronto, momento de volta. Não é que seja um medo de montanha-russa, porque numa montanha-russa a gente perde o controle. Né? A gente fica assim, pelo menos eu. Né? Uma vez eu fui para um parque de diversão, Beto Carreiro. Aí, não, vamos na montanha-russa, vamos. Engoli o medo e fui. Era montanha-russa mais ou menos. Aí foi para montanha-russa, eu gritava de olho fechado. Ela sobe, ela vai subindo bem devagarinho. Aí eu, meu Deus, meu Deus. Aí quando eu vi aquele parque lá embaixo, aí comecei a ficar com medo. E eu tava com um amigo, e ele ria, ria. E eu gritava de olho fechado, tá perto, e ele só ria. E eu de olho fechado, meu Deus, que termine logo essa montanha-russa. Aí terminou, graças a Deus. Aí foi pro parque, foi para outros brinquedos. Aí tinha outra montanha-russa que era mais radical. E o pessoal lá, não, vamos, 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 não vou, deixa de ser medroso. Não, eu vou. Aí fui. Aí tava chovendo nesse dia. Aí eu lá com meu medo, fingindo, né? Às vezes a gente finge assim para ser validado pelos outros. Todo mundo rindo, não, eu vou. Aí morrendo de medo, fui. Aí tava chovendo. Aí deu um anúncio que a montanha-russa tinha parado para manutenção por causa da chuva, né? E eu rezando. No exterior dizendo, não, eu enfrento. E no interior rezando, meu Deus, por favor, que essa montanha-russa fique interditada para não ter que passar por esse vexame. Novamente tá aqui gritando. Porque às vezes o nosso medo, a gente não tem a responsabilidade de externá-lo. A gente se preocupa com a construção de uma imagem de corajoso, de valente, mas intimamente a gente tem medo. E nada melhor do que o medo para nós trabalharmos um processo de autoconhecimento e, sobretudo, de respeito. Respeito próprio. Então, lá rezando, rezando, aí demorou uns 40 minutos. Aí, graças a Deus, vamos embora. Não, vamos ficar mais um pouquinho. Aí, pufa, a montanha-russa foi liberada. Aí, vamos agora. Eu fiz, ó, não vou. Aí eu respeitei o meu medo. Ó, não vou, me desculpa, pode ser a melhor montanha-russa do Brasil, da América, de onde for, mas eu não vou. Por quê? Porque eu tenho medo. Ser medroso, ó, não consigo ainda. Né? Porque o medo, ele nos traz também uma perspectiva de autoconhecimento. E aqui, por exemplo, Joana de Anjos traz exemplos, medo de adoecer, medo de sofrer. Dá até vontade de rir. E aí, meu amigo, minha amiga, se você tem medo de sofrer, para um pouquinho para pensar. A gente está no mundo de provas e expiações. O sofrimento, a doutrina espírita, ela propõe uma atualização da semântica da palavra sofrimento, que é aprendizado. Registra, por exemplo, a questão 920 do Livro dos Espíritos, vou até pegar aqui para não passar a referência errada, que a gente não goza da plena felicidade na Terra. A plena felicidade não é nossa. Então, a gente vai passar aí pelos nossos processos de dores, como, por exemplo, um luto de alguém quem se foi, quem desencarnou, um luto de uma dor aí, de cotovelo, de quem convivia com a gente e resolveu tomar a sua própria vida, continuar aí o seu caminho. E Joana de Ângeles, ela vem trazer uma perspectiva como de um componente eliminador do medo, que é o amor, que a gente vai deixar para o finalzinho. Nessa parte do capítulo, que é o segundo item, quando ela vem falar das diferentes manifestações do medo, ela já começa a sinalizar o amor como um grande vetor de fortalecimento. E ela vem escrever, e eu concordo, inclusive estou citando, que os medos podem ser desmascarados pela autoconfiança das próprias energias. É aquela lição de Jesus lá no Evangelho de Mateus: brilhai a vossa luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Fazei brilhar a sua própria luz. E a autoconfiança a gente desenvolve por intermédio de um processo de fé, de saber que não estamos sozinhos,
que temos todo um componente espiritual, a começar por Deus, pelo Cristo, pela sua equipe, pelo nosso anjo da guarda, que nos ajuda bastante. O medo, segundo registra Joana de Ângeles, tem um viés também de um sentimento destrutivo. E por que destrutivo? Porque o medo nos paralisa. E às vezes o medo pode fazer com que nós não vivenciamos umas oportunidades, como é a questão do medo de se relacionar, que ela vem também falar inúmeras vezes ao longo do capítulo. E nada melhor para o medo do que tomar uma decisão. É aquela frase, pessoal. Se der medo, não sei se já escutaram, se já leram. Se der medo, vai com medo mesmo. A vida é para ser desbravada. E aí, ela tem uma citação que eu vou trazer aqui no final da página 56. Vamos a ela. Fantasia-se a vida como uma viagem sem incidentes nem acidentes, o que não deixa de ser utópico e irreal. O próprio ato de viver no corpo é firmado em processos desafiadores do organismo. Na execução do programa de cada vida, todos tropeçamos, sofremos decepções, insucessos, que são mestres hábeis no ensino dos mais eficientes meios para alcançar as metas a que nos proponhamos. O medo, portanto, oculta-se na fantasia de tudo muito fácil, sem suores nem lágrimas, sem sofrimentos nem lutas, gerando incertezas em torno do ato de existir. Aqui ela vai fazer um recorte muito lúcido a respeito da romantização da vida, né? Sobretudo quando ela vem falar aqui no comecinho, ó, fantasia-se a vida como uma viagem sem incidentes nem acidentes, o que não deixa de ser utópico e irreal. A vida tem os seus próprios desafios. E já finalizando o episódio, quando ela vem falar no último item, erradicação do medo, esse capítulo é muito extenso, inclusive, você vê como o medo é presente na nossa vida, esse capítulo é muito extenso. É preciso nós termos coragem de mantermos contato com os próprios medos, porque o medo é um recurso terapêutico. Então, a gente tem que precisar identificar e encarar o medo. A gente não tem que negar o medo. Não tem que negar o medo, porque senão o medo ele vai ficar ali acumulando. E aqui uma pergunta para você, que não vai ser a pergunta dos 5 segundos, vai ser a pergunta do ano. A gente está aí gravando no começo de janeiro. O que significa a administração psicológica do medo? Vou dar uma dica. É nós sabermos que nós temos medo, sabermos do que nós temos medo e identificarmos o que nos leva a ter medo. Esse é o ponto. A administração psicológica do medo. Por quê? A consciência de que você é portador do medo é importante para o seu enfrentamento. Não neguemos as emoções que nós temos, porque nós somos seres psicossomáticos. A confiança em si é muito importante. E aí a gente tem uma dica: a vontade e a fé. Se você quer aprofundar sobre vontade, não deixe de estudar a questão 909 de O Livro dos Espíritos. É sensacional. Kardec pergunta aos espíritos lá da equipe do Espírito de Verdade: olha, como é que a gente pode, se vocês pudessem nos dar uma dica, como é que a gente pode enfrentar os nossos processos de uma maneira mais simplificada? Os espíritos respondem: à vontade. Ah, se vocês soubessem a importância que é a vontade na vida do espírito. E aqui, finalizando o capítulo, ela vem começar a dizer que a grande terapia para o medo é o amor. E aqui eu lembro uma passagem de Paulo Apóstolo: o amor do Cristo nos constrange. Para a gente ter amor, ter confiança no amor de Jesus por nós. E temos também amor próprio e amor ao próximo. Se você, por exemplo, conhece alguém, eu moro na praia, lembrei de Natal. Você mora na praia. Não, você sabe nadar, a pessoa não sabe nadar, a pessoa morre de medo. Qual é a primeira reação que você vai ter? Não, pode vir. Aí a gente se coloca como exemplo. Eu tô aqui, não tem. Se você folgar, eu vou lhe salvar. Vamos aqui trabalhar uma boia, uma prancha, o que quer que seja. Porque o amor ao próximo proporciona sentido à vida, porque ele nos ensina que o amor acolhe. E o amor, pessoal, acolhe. Conforme Paulo também fala, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
O próprio Pedro escreve que o amor cobre uma multidão de pecados. Por quê? Porque o amor é um grande protetor que a gente tem. É um grande cobertor para o frio dos nossos medos. Ela faz um registro no final do capítulo que é natural o medo retornar. É um processo natural, porque o medo é a dinâmica da vida. E a gente tem que se fortalecer diariamente por intermédio do autoconhecimento. O autoconhecimento, segundo o registro do capítulo, é importante porque, por intermédio dele, nos vemos falíveis, o que nos torna natural o medo. A gente sabe que tem medo. Não, tenho medo, realmente. Por que eu tenho medo? Aí, não, tenho medo. Eu consigo identificar. Por isso, isso e isso. Não, beleza. Se não consegue identificar, tranquilo do mesmo jeito. Pelo menos saibamos que temos medo. Lembremos lá do exemplo da montanha-russa, eu morrendo de medo, me tremendo de medo, rezando para dar um prego na montanha-russa, para eu não ter que entrar ali e passar uma vergonha. Aí Deus foi tão bom comigo que voltou a montanha-russa e eu realmente, não, estou com medo e não vou. Na outra lá, de criancinha, eu fui gritando com o olho fechado. O estava tão fechado que estava assim, quase comprimindo. Mas nessa aqui de adulto, eu não encaro, não. Então, o medo, ele precisa ser dissipado pela esperança. Sempre que o medo permanece, ele vai se acumulando. E para finalizar, ela fala na terapia do amor em relação ao medo, quanto mais se ama naturalmente, mais amor se tem a operar. Se você, meu amigo, se você, minha amiga, tem medo do que quer que seja, tente acalmar seu coração. Porque Jesus nos ensina que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o medo e a dor nos ensinam. Canta J Quest, ei dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Então, se você tem medo do futuro, tente perceber como você está hoje. E para finalizar, eu vou finalizar com a citação de um livro que eu estou lendo, chamado Meditações, escrito por um coleguinha, Marco Aurélio, que foi um imperador romano. Ele vem falar sobre os processos que a gente tem medo do futuro. Olha só o que ele vem escrever. Somente podemos ser privados do presente, posto que possuímos apenas o presente. E o que não se possui, não se pode perder. Se você tem medo do futuro, meu amigo, minha amiga, tente focar no hoje. Tente focar na construção de vida na qual você está inserido ou inserida hoje. Porque o amanhã se ajusta. O amanhã, Kardec tem um pensamento no livro A Gênese sobre isso, lá no capítulo Uranografia Geral, que o tempo é a sucessão de atos. O amanhã deixa ele lá, até porque ele vai ser uma consequência do que nós fazemos hoje. E você, relata aí, lá no começo eu perguntei do que é que você tinha medo. Não sei se você respondeu. Se não respondeu, é outra oportunidade para você responder. O que é que você tem medo? Segunda oportunidade, segundo favor que eu te peço aqui em termos de interação. Qual foi o último medo que te paralisou? E qual foi o último medo que você superou? Vou compartilhar. O último medo que me paralisou foi a história lá da montanha-russa, que eu contei ontem. E o último medo que eu superei foi esse episódio de hoje, que eu estava com medo de esquecer aqui o que eu tinha estudado, o que eu tinha lido. Então, um forte abraço, que possamos nos fortalecer, mesmo com medo, no amor de Jesus. Até a próxima.